Nos tempos antigos de Israel, depois que o povo foi libertado do Egito e estava sendo conduzido rumo à terra prometida, houve um momento marcante de desobediência e redenção no deserto. A história de hoje é conhecida como a rebelião de Miriam e Arão e está registrada em Números 12. Trata-se de um episódio em que Deus protegeu o chamado de Moisés e, através de julgamento e graça, ensinou a importância da humildade e da confiança em seus propósitos. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, era uma profetisa respeitada. Arão, seu irmão, era o sumo sacerdote escolhido por Deus. Ambos acompanhavam Moisés desde o início da jornada no Egito. Mas naquele momento, algo começou a crescer em seus corações, um sentimento de insatisfação e questionamento da autoridade de Moisés. Será que o Senhor falou apenas por meio de Moisés? Não falou também através de nós? Questionavam um ao outro em voz baixa, mas com um tom de crítica e indignação. Havia ciúmes, especialmente depois que Moisés tomou por esposa uma mulher cuxita, o que não agradou a Miriam. Moisés, sem saber das críticas, seguia ensinando e guiando pacientemente o povo em meio ao deserto. Ele era descrito como o homem mais humilde da terra e não se defendia das murmurações. Mas o Senhor ouvia, e com voz firme, chamou os três ao tabernáculo da congregação. "Saiam vocês três à tenda do encontro", ordenou. Um silêncio pesado caiu sobre o acampamento. O povo observava à distância, sem saber o que ocorreria. Dentro da tenda, a presença de Deus desceu em forma de nuvem. Ele falou a Arão e Miriam diretamente: "Ouçam as minhas palavras. Quando há entre vocês um profeta do Senhor, eu me faço conhecer a ele em sonhos ou visões. Mas com meu servo Moisés não é assim. A ele falo face a face." A repreensão era clara. Deus estava deixando evidente que o chamado de Moisés era singular. Quando a nuvem se retirou da tenda, algo terrível havia acontecido. Miriam estava leprosa, a pele branca como a neve. Arão, ao ver aquilo, estremeceu de medo e clamou imediatamente ao irmão por ajuda. "Ah, meu senhor, não ponga sobre nós este pecado. Ora por ela." Moisés, por sua vez, não se deixou levar por orgulho nem vingança. Ao ver a irmã doente, comoveu-se profundamente e clamou por ela a Deus. "Ó Deus, por favor, cura." Mas o Senhor respondeu de forma séria. Disse que Miriam deveria ficar 7 dias fora do acampamento como uma pessoa impura, antes de ser restaurada. E assim, Miriam foi isolada fora do arraial, enquanto o povo esperava. Ninguém seguiu viagem até que ela fosse reintegrada. Foi um momento de aprendizado não apenas para ela, mas para toda a congregação. Durante aqueles 7 dias, cada pôr do sol parecia mais longo. Miriam, isolada, refletia em silêncio. Sentia falta dos cantos e vozes do povo, da comunhão com os irmãos e, acima de tudo, do favor de Deus. Sua doença exterior era reflexo de uma doença na alma, a vaidade e o desejo de ocupar um lugar que Deus não havia lhe dado. No silêncio do deserto, ela redescobriu o valor da obediência, da humildade e do arrependimento. Quando os 7 dias se completaram, o povo a recebeu de volta com respeito e alegria. Ela havia sido restaurada, não apenas fisicamente, mas também em seu coração. E daquele dia em diante, o povo aprendeu que murmurar contra os planos de Deus e contra aqueles que ele levantou é murmurar contra o próprio Senhor. Miriam voltou a seu lugar, agora mais serena, sábia e grata. E Moisés, com seu espírito manso, prosseguiu guiando o povo, sempre intercedendo, sempre confiando. Esse episódio nos ensina que até pessoas influentes e piedosas podem tropeçar em orgulho e impaciência. Mas também nos mostra que interceder pelos outros, como fez Moisés, pode ser a ponte para um milagre de restauração. Em tempos de conflito, a humildade se torna a trilha sagrada que conduz ao perdão e à comunhão restaurada. Hoje, podemos lembrar que o Senhor sempre vê o íntimo do coração. Ele reage quando há injustiça, mas também age com misericórdia quando há intercessão e arrependimento sincero. Que possamos reconhecer a grandeza do chamado de Deus sobre nossas vidas sem nos compararmos uns com os outros e que sejamos como Moisés, prontos para perdoar, orar e amar mesmo quando ofendidos. Pois onde há humildade, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre.